Um caso entre um treinador e uma líder de torcida acaba em um brutal assassinato. Em janeiro de 2014, o corpo de Heather Malone, de 18 anos, foi encontrado na sala de estar de uma casa suburbana em Brookhaven, Geórgia. Uma investigação revelou os detalhes perturbadores de seu relacionamento obsessivo com o treinador do colégio, Nathan Ellis. Começando no outono de 2013, na escola de ensino médio Brookhaven, uma série de eventos se desenrolou que culminaria em ciúme, traição e, por fim, uma noite de violência. Nathan Ellis sempre foi o tipo de homem por quem as pessoas se sentiam atraídas. Com apenas 28 anos, seu charme e sua habilidade natural de se conectar com os outros o tornaram perfeito para seu papel como o novo técnico de basquete da escola de ensino médio Brookhaven. Seus jogadores o admiravam, não apenas por suas habilidades, mas por como ele parecia realmente se importar com o desenvolvimento deles dentro e fora da quadra. Nathan não era apenas o técnico deles, era seu mentor, uma figura a quem podiam olhar. A vida pessoal de Nathan parecia tão perfeita quanto a profissional. Ele havia se casado recentemente com Hannah, seu amor de faculdade, em uma cerimônia linda no dia 14 de abril de 2012. Hannah era professora do jardim de infância, conhecida na cidade por seu jeito meigo e seu amor pelas crianças. Juntos, eles haviam acabado de se mudar para uma aconchegante casa de 3 quartos na periferia de Brookhaven. A casa não era grande, mas estava cheia de possibilidades. Espaço para um berçário, um quintal para um balanço e um futuro repleto do tipo de amor e calor que Nathan e Hannah sonhavam. Para Nathan, a transição para a vida de casado era ao mesmo tempo excitante e desafiadora. Conciliar as exigências de seu novo trabalho e seu compromisso com Hannah exigia mais energia do que ele imaginara. Hannah, sempre apoiadora, o incentivava a dedicar sua paixão ao treinamento, assegurando que eles sempre encontrariam tempo um para o outro. Passavam os fins de semana decorando a casa e conversando sobre seus planos para o futuro. Hannah até começou a colecionar nomes de bebês, anotando cuidadosamente em um pequeno caderninho que mantinha ao lado da cama. Heather Malone, por sua vez, vivia uma vida bem diferente. Aos 17 anos, ela era a líder das líderes de torcida da escola de ensino médio Brookhaven. Sua beleza impressionante e personalidade extrovertida a tornavam o centro das atenções onde quer que fosse. Mas por trás de seu sorriso radiante, havia uma garota desesperada por amor e estabilidade. Heather crescera em um lar desestruturado, com pais mais interessados em suas próprias brigas do que em criar a filha. Seu pai tinha ido embora quando ela tinha 10 anos, e sua mãe, lutando contra o alcoolismo, mal conseguia manter o pequeno apartamento habitável. Heather aprendeu cedo a se virar sozinha. A instabilidade em casa moldou Heather numa manipuladora habilidosa. Ela sabia usar sua beleza e charme para conseguir o que queria e não tinha medo de ultrapassar limites para escapar do caos de sua vida pessoal. Apesar de sua popularidade na escola, Heather carregava um profundo sentimento de insegurança. Ela ansiava por alguém que visse além de sua aparência, alguém que lhe desse o amor e a validação que nunca recebera em casa. Nathan passou a ser esse alguém. Começou de forma inocente. Era setembro de 2012 e Nathan estava na escola de ensino médio Brookhaven havia apenas alguns meses. Heather frequentemente ficava depois dos treinos de cheer para observar o time de basquete. A princípio, era apenas uma paixão inofensiva. Ela admirava como Nathan era confiante, como ele comandava o respeito dos jogadores, mantendo-se acessível. Para Heather, ele não era apenas um técnico. Era o tipo de homem que ela imaginava que poderia salvá-la da vida da qual desesperadamente queria sair. Para Nathan, a atenção de Heather era lisonjeira. Ele estava se ajustando ao novo papel de marido e técnico, mas as pressões de ambos estavam começando a pesar. As noites longas revisando estratégias de jogo frequentemente significavam menos tempo com Hannah, que estava ocupada gerenciando sua sala de aula repleta de crianças de 5 anos. Quando Heather começou a elogiá-lo, elogiando suas habilidades de técnico ou comentando sobre sua liderança,
Nathan sentiu uma validação que não sabia que desejava. Em outubro de 2012, as interações entre eles tornaram-se mais frequentes. Heather encontrava motivos para conversar com Nathan após os treinos, às vezes pedindo conselhos sobre a escola ou alegando precisar de ajuda nas rotinas de cheer. Nathan, pego de surpresa pela atenção dela, mas sem vontade de ser rude, sempre atendia. As conversas começaram leves, mas com o tempo tornaram-se mais pessoais. Heather falava sobre suas dificuldades em casa, como muitas vezes sentia que ninguém se importava com ela, como desejava uma vida melhor. Nathan, com sua tendência natural a orientar e apoiar, passou a sentir-se protetor em relação a ela. Numa noite de fim de outubro, após um treino particularmente exaustivo, Nathan ficou tarde em seu escritório para terminar alguns papéis. Heather bateu na porta, alegando ter deixado o celular no ginásio. Ao entrar, agradeceu-o por ser sempre tão gentil com ela. Heather falou sobre o quanto o admirava, não apenas como técnico, mas como pessoa. Disse que ele era o único adulto que parecia realmente se importar com ela. Para Nathan, o momento foi emocionalmente complicado. Ele via Heather como uma jovem com problemas que buscava orientação, mas a intensidade das palavras dela o fez sentir algo que não estava pronto para reconhecer. A linha entre professor e aluna começou a se misturar e Nathan, embora hesitante, não impediu que isso acontecesse. Em novembro de 2012, os encontros passaram a ser mais frequentes. O que começou como conversas casuais no ginásio evoluiu para momentos privados no escritório de Nathan após o horário. Heather, encorajada pela gentileza inicial de Nathan, começou a ultrapassar limites. Ela passou a se vestir de forma mais provocante nos treinos, assegurando que chamasse sua atenção. Nathan, lutando com um sentimento crescente de culpa, tentou racionalizar as interações. Dizia a si mesmo que era apenas um mentor, uma fonte de estabilidade na vida caótica dela. Mas Heather queria mais. Ela ansiava pela atenção de Nathan e ficava frustrada quando ele tentava manter a relação profissional. Começou a testá-lo, demorando-se mais após os treinos, tocando-o de leve durante conversas e inventando desculpas para mandar mensagens fora do horário escolar. Heather sabia como explorar as vulnerabilidades de Nathan e usou todas as ferramentas à sua disposição para atraí-lo. Em dezembro de 2012, seu relacionamento ultrapassou a linha. Numa noite, depois de um jogo em casa, Nathan se viu sozinho no ginásio com Heather. A tensão que vinha se acumulando entre eles finalmente explodiu. No silêncio do ginásio vazio, com apenas o zumbido fraco das luzes, eles tiveram seu primeiro momento íntimo. Nathan, dominado por uma mistura de desejo e culpa, sabia que cometera um erro terrível, mas a conexão que compartilhavam parecia inegável, e Heather não estava disposta a deixá-lo escapar. O caso tornou-se um segredo cuidadosamente guardado. Encontravam-se tarde da noite no escritório de Nathan ou sob as arquibancadas, quando tinham certeza de que ninguém os veria. Heather tomava cuidado para manter sua imagem na escola, mas sua obsessão por Nathan crescia a cada dia. Para Nathan, o caso transformou-se numa fonte constante de angústia interior. Ele amava a esposa e se odiava por traí-la, mas não conseguia se desprender do controle de Heather. Em janeiro de 2013, as rachaduras no segredo começaram a aparecer. Heather tornara-se cada vez mais possessiva, frequentemente mandando mensagens a Nathan tarde da noite e exigindo sua atenção. Perguntava sobre o casamento, pescando sinais de que ele estaria infeliz com Hannah. Nathan, tentando salvar o que restava de sua consciência, começou a se afastar, mas Heather não permitia. Para ela, o caso não era apenas um romance passageiro, era sua tábua de salvação, sua fuga da vida que desprezava. A obsessão de Heather atingiu um ponto crítico quando notou Hannah frequentando mais os jogos de Nathan. O modo como ele sorria para sua esposa, o orgulho ao apresentá-la aos jogadores, levou Heather a uma fúria ciumenta. Não suportava a ideia de Nathan dedicar amor e atenção a Hannah, que ela acreditava dever ser dela. O palco ficou armado para um confronto que mudaria suas vidas para sempre. O que começara como uma indulgência imprudente transformara-se numa enredação perigosa, fora do controle de Nathan e Heather. O que Heather faria em seguida, e até onde iria por Nathan ao seu lado. Em julho de 2013, a vida de Nathan e Hannah Ellis parecia perfeita aos olhos de quem os via.
Eram um casal jovem e bonito, com um futuro promissor. Hannah, que sempre fora o alicerce do relacionamento, exalava graça e positividade. Apesar das longas horas de Nathan como técnico, ela fazia questão de ir a todos os jogos que podia. Sua barriga crescendo era um sinal orgulhoso da vida que estavam construindo. Mas por trás dos sorrisos e gestos carinhosos, Nathan carregava um fardo que pesava cada vez mais. Seu caso com Heather fugira do controle, passando de um erro inconsequente a uma fonte constante de medo e ansiedade. A obsessão de Heather tornara-se implacável. Suas mensagens antes flertantes agora eram desesperadas, exigindo sua atenção. Ela aparecia sem avisar no ginásio, esperando por ele após os treinos, com os olhos ardendo numa mistura de raiva e desejo. O mundo de Heather girava inteiramente em torno de Nathan. Sua obsessão a consumia, alimentada pelo vazio em sua vida. Ela não tinha família a quem recorrer, nem verdadeiros amigos em quem confiar. Suas notas começaram a cair, e sua frequência nos treinos de cheer tornava-se errática. O treinador de Heather passou a se preocupar, mas ela dava desculpas vagas. Nos bastidores, entretanto, o ciúme de Heather em relação a Hannah atingira um ponto febril. Em 14 de agosto de 2013, tudo mudou. Durante um jogo na escola de ensino médio Brookhaven, Hannah fez uma aparição inesperada. Usava um vestido folgado que mal escondia o crescimento da barriga. Nathan a avistou nas arquibancadas e não pôde evitar o sorriso que lhe escapou. Para ele, Hannah era um farol de luz em seu mundo escuro e complicado. Heather, de pé na beira da quadra em seu uniforme de líder de torcida, viu a troca de olhares e sentiu uma onda de raiva incontrolável. Heather não compreendia como Nathan ainda podia amar a esposa quando ela havia arriscado tudo por ele. O jeito como o rosto dele se iluminava na presença de Hannah, o modo como seu olhar demorava nela mesmo, enquanto comandava o jogo, a consumiram. Naquela noite, quando Hannah se aproximou de Nathan para parabenizá-lo após o jogo, Heather ficou nas sombras, observando com a mandíbula cerrada e as mãos trêmulas. O anúncio da gravidez de Hannah, feito casualmente a um grupo de jogadores e suas famílias depois do jogo, foi o golpe final. Heather saiu do ginásio abruptamente, batendo a porta atrás de si, enquanto segurava as lágrimas. Para ela, a gravidez era uma traição, um símbolo permanente do amor de Nathan pela esposa e da vida que ele construía sem ela. A partir daquele momento, os pensamentos de Heather se consumiram por um único objetivo: remover Hannah da equação. Nathan, alheio à tempestade que crescia na mente de Heather, decidiu que era hora de acabar com o caso de uma vez por todas. Em 20 de agosto de 2013, após um treino tarde da noite, chamou Heather ao seu escritório. O que pretendia ser uma conversa final transformou-se numa confrontação volátil. Heather implorou, ameaçou e chorou, alternando entre declarações de amor e avisos sobre o que poderia fazer se ele a deixasse. Nathan manteve-se firme, afastando-se dos soluços dela que ecoavam no ginásio vazio. Em 1º de novembro de 2013, a obsessão de Heather atingira alturas perigosas. Nathan havia parado de responder às mensagens e evitava-a tanto quanto possível. Seu mundo cuidadosamente construído de manipulação e controle estava desmoronando, e ela estava determinada a recuperar o poder que sentia escapar por entre os dedos. Naquela tarde chuvosa, Heather dirigiu até a casa dos Ellis. Sabia que Nathan não estaria em casa. Ele estava na escola preparando-se para um torneio. Heather não tinha um plano claro, apenas a determinação de enfrentar Hannah cara a cara. Ao estacionar, a mente dela fervilhava de possibilidades. Se conseguisse conversar com Hannah, talvez pudesse amedrontá-la o suficiente para fazê-la deixar Nathan. Ou quem sabe encontraria algo que lhe desse alguma vantagem contra o casal. Hannah, sempre a anfitriã graciosa, atendeu a porta com um sorriso acolhedor, apesar da chuva. Não conhecia Heather bem, mas a reconhecia da equipe de cheer. Heather fingiu polidez, alegando ter esquecido a jaqueta no carro de Nathan e precisando perguntar algo a ele. Hannah, sem suspeitar de nada, a convidou a entrar e ofereceu um copo de água. Heather aceitou, os olhos vasculhando a casa enquanto ela entrava na cozinha. Foi então que notou a xícara de chá sobre o balcão. Hannah havia tomado o chá pouco antes, enquanto arrumava a casa.
A ideia atingiu Heather como um raio. Não tinha um plano concreto, mas a oportunidade parecia perfeita demais para deixar passar. Enquanto Hannah virou as costas para pegar a água, Heather derramou um pequeno frasco de veneno, que havia escondido em sua bolsa, no chá. As mãos tremiam enquanto ela despejava o líquido, o coração acelerado ao pensar no que estava prestes a fazer. Heather não ficou muito tempo. Agradeceu a Hannah e foi embora, o coração disparado enquanto voltava para o carro. Disse a si mesma que era apenas o suficiente para deixar Hannah doente, para assustá-la a ponto de fazê-la ir embora de Nathan. Mas lá no fundo desejava mais. Queria apagar Hannah da vida de Nathan. Mais tarde naquela noite, Hannah começou a se sentir mal. No começo era apenas uma dor leve no estômago, mas à meia-noite a dor tornou-se insuportável. Nathan a levou às pressas ao hospital, pânico estampado no rosto. Os médicos trabalharam rapidamente, mas o dano já estava feito. Hannah teve um aborto espontâneo e o bebê que haviam sonhado se perdeu. Nathan ficou devastado, mas sua dor logo se transformou em suspeita. Algo no timing parecia estranho. Heather estivera na casa mais cedo naquele dia, sem ser convidada e sem aviso. O pensamento corroía-o, mas ele não tinha provas. Quando confrontou Heather no dia seguinte, ela negou tudo. A expressão fria e inabalável. Avisou-o de que ele não tinha ideia do que ela era realmente capaz. Nathan não sabia como proteger a esposa da tempestade que crescia, mas sabia uma coisa com certeza: Heather não iria desistir sem lutar. Em janeiro de 2014, as vidas de Nathan, Hannah e Heather já estavam em destroços, embora o mundo ao redor permanecesse alheio. A obsessão de Heather atingira seu ponto de ruptura. Sua postura antes charmosa e sedutora tornara-se errática e fora de si. Aos 18 anos, Heather havia se consumido por sua fixação em Nathan, vendo-o não como pessoa, mas como posse, uma tábua de salvação no meio do seu caos. Sentia-se traída, não apenas pela rejeição de Nathan, mas pela presença contínua de Hannah em sua vida, uma presença que simbolizava tudo aquilo que Heather acreditava não poder ter. Nathan, por sua vez, vivia em constante medo. Distanciara-se o quanto pôde de Heather depois do envenenamento, mas sabia no íntimo que ela representava uma ameaça. Não contara a Hannah toda a extensão do caso, tentando poupá-la do pior, mas a culpa pesava intensamente. Nathan tornara-se mais quieto, mais retraído. Dedicou-se ainda mais ao treino, muitas vezes assumindo práticas ou jogos extras para evitar encarar os escombros de sua vida pessoal. Hannah, ainda se recuperando da perda do bebê, notou a distância, mas atribuiu ao luto. Começou a se reerguer emocionalmente, apoiando-se nos pais e em amigos próximos. Passava os dias preparando a casa para um novo começo, esperando que a chegada da primavera trouxesse um senso de renovação. Estava determinada a reparar seu casamento, sem saber da profundidade da traição de Nathan, nem do perigo que se aproximava. Heather, entretanto, não conseguia seguir em frente. Para ela, os meses após o envenenamento foram um turbilhão de raiva e desespero. Passava horas rastreando as redes sociais de Nathan, analisando cada postagem e foto em busca de sinais de felicidade com Hannah. Ver o casal junto alimentava ainda mais seu ódio. Em 10 de janeiro de 2014, Heather tomou uma decisão. Se não pudesse ter Nathan, ninguém o teria. Na noite de 15 de janeiro de 2014, Heather colocou seu plano em ação. Sabia que Nathan estaria fora, treinando um jogo fora de casa, deixando a casa vazia, exceto por Hannah. Armada com uma arma de fogo que havia roubado do padrasto meses antes, ela dirigiu até a casa dos Ellis. O bairro estava calmo, os postes de iluminação projetando longas sombras pelos gramados suburbanos. Estacionou a algumas casas de distância e caminhou o restante do caminho, o ar frio mordendo sua pele enquanto ensaiava o que diria a Hannah. Arrombar a casa foi mais fácil do que Heather imaginara. A porta dos fundos havia sido deixada destrancada, um erro que Hannah frequentemente cometia em sua pequena e confiável comunidade. Dentro, a casa estava quente e silenciosa, um contraste chocante com a mente caótica de Heather. Passeou pela sala, os dedos roçando sobre quadrinhos na lareira. Cada foto de Nathan e Hannah sorrindo juntos só aumentava sua resolução. Heather não precisou esperar muito. Por volta das 20h45,
Hannah voltou para casa com as mãos cheias de sacolas de compras. Foi surpreendida ao encontrar Heather sentada na sala, mas sua educação natural a impediu de reagir com rigor. A fachada calma de Heather logo se desfez em raiva e ela começou a acusar Hannah de arruinar sua vida. Hannah ficou confusa e assustada, mas tentou dialogar mantendo a voz firme enquanto recuava em direção à cozinha. Heather a seguiu puxando a arma do casaco. A visão da arma mudou tudo. O medo de Hannah tornou-se palpável, mas manteve a compostura. Sabia que precisava de ajuda e, pensando rápido, pegou o celular no balcão. Fingindo atrapalho, conseguiu discar 911 e sussurrou seu endereço antes que Heather percebesse o que estava acontecendo. Quando Heather ouviu a voz abafada da atendente ao telefone, seu pânico explodiu. Ela agarrou Hannah pelo braço e a puxou para a sala de estar, gritando que a fizesse sentar. Hannah obedeceu, o coração disparado enquanto tentava pensar numa forma de escapar. Os minutos pareceram horas, enquanto esperavam a chegada inevitável da polícia. Às 21h03, o som de sirenes encheu o ar. O desespero de Heather transformou-se em fúria. Acusou Hannah de ter ligado para a polícia, gesticulando com a arma de forma errática enquanto passeava pela sala. Quando a primeira viatura entrou na propriedade, o comportamento errático de Heather escalou. Ela disparou um tiro que arranhou o ombro de Hannah. A dor foi aguda e imediata, mas Hannah usou o caos para rastejar por trás do sofá, tentando se proteger. Os policiais, ao ouvir o disparo, agiram rapidamente. Gritaram ordens do lado de fora, tentando negociar com Heather, mas ela não estava mais receptiva à razão. Heather se trancou na casa e começou a atirar descontroladamente contra os oficiais. No caos, um policial foi atingido e morto. Um homem de 32 anos, pai de 2 filhos, cuja vida também foi ceifada naquela noite trágica. Por volta das 21h20, o impasse atingiu seu clímax. A polícia invadiu a casa com movimentos rápidos e decisivos. Heather atirou contra eles, seus tiros agora selvagens e em pânico. Os policiais revidaram e Heather foi atingida várias vezes. Ela caiu na sala de estar, o sangue se acumulando no assoalho de madeira. Sua obsessão e raiva foram extintas num instante. Os eventos de 15 de janeiro de 2014 deixaram a comunidade de Brookhaven em choque. Aquele bairro outrora tranquilo transformou-se em cena de crime. As luzes piscantes das viaturas iluminando a tragédia que havia ocorrido. A notícia do assassinato se espalhou rapidamente e, em poucas horas, o caso extraconjugal de Nathan com Heather foi exposto. A revelação destruiu a reputação de Nathan. Pais retiraram seus filhos do time, exigindo sua demissão. Embora Nathan tenha cooperado integralmente com a investigação, admitindo seu papel nos eventos que levaram à tragédia, o público passou a vê-lo como conivente. Em fevereiro de 2014, Nathan havia renunciado ao cargo e desaparecido da vida pública, retirando-se para um local desconhecido para escapar do escrutínio. Hannah sobreviveu aos ferimentos físicos, mas lutou para se recuperar emocionalmente. Em março de 2014, mudou-se de volta para a casa dos pais e entrou com pedido de divórcio pouco tempo depois. A traição e o trauma eram demasiado pesados, e ela não conseguia mais vislumbrar um futuro ao lado de Nathan. Sua visão de vida, antes brilhante, estava obscurecida pelo peso da dor e da traição. A história de Heather tornou-se um conto de advertência. A mídia pintou-a como uma jovem problemática, vítima de suas circunstâncias, mas também como autora de uma violência inimaginável. Debates sobre saúde mental, responsabilização e a ética de relacionamentos entre professores e alunos irromperam. Mas para aqueles que a conheciam, Heather continuou sendo um símbolo de como obsessão e desespero não controlados podiam escalar até a tragédia. A casa dos Ellis, antes cheia de esperança e promessa, ficou vazia por meses. O bairro, com o tempo, voltou à sua rotina, mas a lembrança daquela noite permaneceu. Um lembrete inquietante de como vidas podem se desfazer diante de segredos e emoções incontroladas. Foi um capítulo sombrio na vida de Nathan, Hannah e Heather, que serviria para sempre como testemunho das consequências devastadoras de segredos e emoções desmedidas. Uma vida promissora terminou. Uma família foi dilacerada e uma cidade tranquila foi alterada para sempre
pelos segredos e mentiras ocultos sob sua superfície. Obrigado por assistir até o final. Não se esqueça de deixar o seu like, comentar e, claro, se inscrever no canal.